Olá pessoal, meu nome é Alessandro Melizo Rodrigues, eu sou juiz de direito e idealizador do workshop da produção probatória. Seja muito bem-vindo ao segundo vídeo do nosso evento, onde eu te explico tudo o que você precisa fazer para produzir a prova necessária em juízo e aumentar a chance de ter os seus pedidos acolhidos. Se você não assistiu à aula 1, eu recomendo que você faça isso agora, para que você possa compreender corretamente todas as dicas e ensinamentos que eu vou te passar daqui em diante. É muito importante que você tenha assistido a primeira aula, pois nela eu dou informações imprescindíveis que você não pode perder. Então, se você ainda não viu o vídeo 1 da aula, corre lá para fazer isso agora. Mas se você já assistiu a primeira aula e quer continuar estudando comigo, e conhecendo tudo aquilo que deve ser feito para produzir a prova imprescindível para o seu caso e com isso vencer as suas demandas, bora seguir adiante. Como você já sabe, nesta série de vídeos eu tenho o objetivo de transferir para você muita experiência prática na análise da produção da prova, sua valoração no caso concreto, o nível de suficiência necessária para a formação do convencimento do magistrado, como impugnar a prova realizada pelo adversário para que você se sinta completamente preparado para atuar de forma estratégica e ativa em relação às questões probatórias do seu caso concreto. Ainda que você não tenha feito um estágio durante a faculdade e ainda que você não tenha nenhum parente advogado que possa te ensinar ou auxiliar sobre tudo isso. Você se lembra que no vídeo passado eu te contei um pouco da minha história e como eu fiz para criar um método de preparação, através do qual é possível que um advogado, mesmo sem experiência alguma, possa se sentir completamente preparado para tudo o que pode acontecer em uma instrução processual, eliminando todo tipo de medo ou insegurança, como se tivesse anos e anos de experiência. Você lembra que eu te mostrei um passo a passo sobre o que consiste o método IPR, o seu conteúdo. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar como aplicar esse método num caso concreto, e também como identificar qual é a prova necessária para vencer a demanda. Eu quero eliminar qualquer tipo de dúvida que você possa ter quanto a isso. Você certamente já passou pela situação de não se sentir confortável quanto a uma determinada situação fática que demanda instrução probatória. E na hora H, no momento de requerer o meio de prova necessário para demonstrar o alegado, ter ficado em dúvida quanto ao que provar e como provar. Uma falta de requerimento probatório, nesse caso, pode ser fatal. Essa falta de atuação ou atuação deficitária será a causa da improcedência do pedido formulado. Eu vejo isso acontecer na minha atividade como juiz de vara civil praticamente todos os dias. É comum, por exemplo, o autor alegar que não mantém com uma determinada instituição financeira qualquer tipo de contrato bancário. Ou seja, ele afirma que não assinou documentos de empréstimos e, no entanto, existe descontos mensais na sua folha de pagamento em razão de consignados nunca realizados, portanto fraudulentos, pois terceiros se utilizaram de dados pessoais da vítima para realizar contratos em nome dela. Diante disso, ajuiza-se uma ação anulatória do débito com pedido de restituição dos descontos indevidos, cumulando ainda um pedido de dano moral. Em contestação, o banco impugna o fato alegado pelo autor e afirma que existe sim a relação jurídica representada por um contrato, cujo instrumento é apresentado com a defesa, contendo uma assinatura semelhante ao do autor. Ainda afirma que o valor contratado de empréstimo foi efetivamente transferido para a conta bancária do autor. Bom, instado nesse caso a especificar as provas no caso concreto, a parte autora, por intermédio do seu advogado, acaba postulando pelo julgamento antecipado do feito. Imagina que apenas os documentos juntados com a inicial já são suficientes para formar o convencimento em relação aos fatos. Olha, nesse contexto, por certo, que caberia à autora trazer aos autos elementos de prova suficiente para impugnar os documentos apresentados pelos bancos, em especial o instrumento de contrato com assinatura semelhante ao do autor. Para ter certeza que não foi a parte autora quem assinou esse documento, da forma como alegada, poderia o seu advogado ter postulado, no momento específico dos requerimentos probatórios, a produção da prova pericial grafotécnica para comprovar a falsidade da assinatura, assim como poderia também ter postulado ao banco adversário a exibição de documentos, os extratos bancários pretéritos,
para comprovar que o valor contratado não foi transferido para a conta do autor. No entanto, sem qualquer estratégia, o advogado do autor acaba requerendo um julgamento antecipado desse feito, sem se preocupar de forma efetiva com uma conduta probatória ativa em defesa dos interesses do seu cliente. Nem preciso dizer que a causa da improcedência dos pedidos formulados pelo autor se deve, nesse caso, à sua má prestação em relação à atividade probatória, a sua atuação deficitária pela falta da produção da prova necessária para aquele caso concreto. Ora, por óbvio que nesse caso era ônus do advogado, do autor, manter uma conduta probatória ativa para demonstrar que as assinaturas constantes nos contratos não foram por ele firmadas e comprovar também, com a exibição dos contratos e dos extratos bancários, que o autor não recebeu em sua conta o valor mencionado do empréstimo. Perceba como a falta do requerimento da realização dos meios de prova foi a causa fatal para a improcedência dos pedidos. Outro tipo de atuação trágica em termos probatórios que poderia trazer como exemplo da falta da técnica do advogado se refere àquelas pretensões de aposentadoria por invalidez. Nessa demanda, segundo o disposto lá pelo artigo 42 da Lei Geral da Previdência, a aposentadoria é devida ao segurado, estando ou não em gozo de auxílio-doença, quando for considerado incapaz para o trabalho e não for possível a sua reabilitação para o exercício de qualquer outra atividade que lhe garanta sua subsistência. Para isso, são exigidos a concessão desse benefício a prova da qualidade do segurado, a carência de 12 contribuições mensais, quando isso é exigida, a comprovação da incapacidade para o trabalho de forma permanente, com a impossibilidade de recuperação ou a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a sua sobrevivência, bem como a prova de que não dispunha daquela enfermidade ao filiar-se ao regime geral da Previdência Social. Nesse tipo de demanda, é comum previamente ao ajuizamento da ação que exista também um pedido administrativo realizado diretamente perante o INSS, onde o segurado ele é submetido a uma perícia extrajudicial. Diante da constatação por essa perícia que o segurado não se encontra incapacitado para o trabalho, o pedido administrativo de aposentadoria por invalidez é negado pelo órgão competente. Diante disso, só resta a ele a via judicial, para que o seu direito seja reconhecido. Para tanto, a parte autora instrui o seu pedido judicial com a juntada aos autos de um atestado médico, realizado extrajudicialmente, por um profissional particular em que está declarada sua incapacidade para o trabalho. No curso da ação, a incapacidade total para o trabalho é impugnada pelo INSS e esse fato se torna controvertido. É ônus do autor agora provar a sua incapacidade total para o trabalho. No entanto, ao se determinar as especificações das provas que se pretende produzir em juízo, o advogado da parte autora requer apenas a realização da prova testemunhal. Ora, é pacífico que a incapacidade elaborativa ela só pode ser comprovada por prova documental e laudo pericial, nos termos do artigo 443, inciso 2 do Código de Processo Civil. O atestado médico juntado aos autos com a inicial é prova insuficiente para demonstrar a incapacidade do autor. Veja, ele foi elaborado extrajudicialmente, sem o efetivo contraditório, sem a participação do INSS. Essa prova não é suficiente para provar o fato constitutivo do direito do autor, ou seja, a sua efetiva incapacidade para o trabalho. Apenas a realização de uma prova pericial judicial sobre o efetivo crivo do contraditório poderia afastar as conclusões da perícia administrativa, que goza de presunção de legitimidade, e que não poderia ser impugnada por um simples atestado médico em sentido contrário. Ainda, o fato do segurado ter doenças não significa, por óbvio, que esteja totalmente incapacitado para o trabalho. Veja, nesse caso, a pretensão da parte autora ela não se realizou no caso concreto porque o seu advogado não produziu a prova necessária, a prova correta para demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado pelo autor. O autor, portador de uma doença, ele deixou de ser aposentado e, portanto, de adquirir uma renda capaz de garantir a sua subsistência por absoluta consequência da falta da produção de uma prova imprescindível para aquele caso, a perícia judicial.
A inércia do seu patrono foi a causa do insucesso do seu pedido. Por fim, eu quero trazer um caso real que aconteceu em certo processo sob minha jurisdição. Os nomes aqui são fictícios. Com muito esforço, Maria, que cuidava sozinha de 2 filhos, ela realizou o sonho de comprar a casa própria. Depois de anos de trabalho e muita dedicação, ela conseguiu juntar todas as suas economias para dar entrada na aquisição de um imóvel que foi construído pelo investidor José, que, se aproveitando do então momento favorável da nossa economia e da facilitação de crédito pelo governo federal, ele investia na construção de imóveis populares para depois, concluída a obra, vendê-los a preço superior, portanto oferindo lucros. Para a aquisição desse imóvel, Maria entregou todas as suas economias e um valor de acerto trabalhista que ela tinha recebido há pouco tempo. Isso como uma entrada do valor total acordado. O valor restante, bem superior, foi efetuado mediante um financiamento bancário incentivado pelos programas habitacionais do governo federal, assumindo o pagamento de prestações mensais cujo valor era correspondente ao do aluguel que ela pagava anteriormente. Feliz da vida, tão logo terminada a construção, ela se mudou com seus filhos para a nova casa, deixando de lado anos de aluguel. Finalmente, ela teria sua casa própria, um lar onde ela esperava ser muito feliz na companhia dos seus filhos. Ocorre que, passado muito pouco tempo após a mudança, ela começou a perceber que a qualidade da construção não era das melhores. Rapidamente constatou, em poucas semanas de uso do bem, que as paredes começaram a apresentar infiltrações, que havia rachaduras, trincos, mofos. Toda vez que chovia, entrava água dentro do imóvel. 2 janelas, por absoluta falta de qualidade e má instalação, estavam emperradas. E pior, o muro divisório da frente da residência, que abrigava um grande portão de ferro e dava acesso à sua garagem, por não suportar o peso, segundo a petição inicial, ela apresentava uma rachadura e, segundo a autora, ameaçava romper a qualquer momento, o que traria riscos para a segurança dos seus filhos pequenos, que sempre brincavam na área da frente do imóvel. Diante de todos esses vícios de construção, foi ajuizada uma ação de rescisão do contrato de compra e venda, cumulada com indenização por dano moral. Maria queria desfazer o negócio e ter o seu dinheiro de volta. E também ela queria ser indenizada por toda a frustração do seu sonho de não ter uma casa própria e por todos os problemas decorrentes da péssima qualidade daquela obra. Além do pedido principal, Maria postulou também, com a petição inicial, a concessão de uma tutela provisória cautelar. Ela objetivava com isso a concessão de uma medida liminar para que José, o construtor, réu da demanda, efetuasse durante todo o tempo da tramitação da demanda o pagamento mensal de um valor de aluguel correspondente ao valor do aluguel do imóvel adquirido, sob a justificativa de que ela não poderia permanecer morando com seus filhos naquele bem, pois ali havia perigo da demora processual, ou seja, em razão das infiltrações das paredes, dos mofos, estava comprometida a saúde de todos. Afirmava também que seus filhos tinham problemas respiratórios que estavam agravados pelo cheiro do mofo das paredes. Também afirmava que o muro, diante da rachadura, estava prestes a ceder e que havia com isso um perigo de atingir os seus filhos que brincavam próximo ao local. Para justificar o pedido de tutela provisória, foi afirmado que Maria não tinha condições financeiras de pagar o valor do financiamento bancário já assumido para a compra do bem e, além disso, concomitantemente, o valor de um eventual aluguel para morar enquanto se discutia na demanda a rescisão do contrato. Para instruir a petição inicial, o advogado de Maria juntou aos autos alguns documentos, como a fotocópia do contrato de compra e venda do imóvel, o contrato de financiamento bancário, a demonstração de que a renda da Maria não suportava o pagamento do financiamento bancário acrescido do valor do aluguel em imóvel equivalente, bem como para demonstrar todos os vícios alegados na construção e a situação de perigo concreto que todos estavam se continuassem a residir lá, enquanto aguardavam o desfecho da demanda, foi juntado com a inicial várias fotografias daquele bem, que detalhavam, pelo registro das imagens, os citados vícios. Ainda como reforço para a concessão da tutela provisória, o advogado de Maria requereu ao juiz que, antes de analisar o pedido liminar, fosse realizada uma inspeção judicial no imóvel,
para verificar presencialmente tudo aquilo que foi narrado como causa para conceder a medida liminar. Ou seja, para que o construtor, réu, fosse obrigado a pagar o valor do aluguel durante todo o tempo de tramitação da demanda. Veja só, o advogado requereu um meio de prova específico e típico, a inspeção judicial, para demonstrar a situação fática narrada quanto à probabilidade do direito e o perigo da demora, que são os requisitos legais que devem constar, no caso concreto, para o deferimento do pedido da tutela provisória. Ele pretendia com isso que o juiz fosse presencialmente ao local onde estão os vícios de construção alegados e lá confirmasse todos os defeitos mencionados, inclusive que os mofos das paredes eram as causas ou agravavam os problemas respiratórios dos moradores daquele local, e também que havia ali um perigo de que o muro, com a rachadura, viesse a romper. A pergunta que eu faço diante disso é a seguinte: a inspeção judicial é o meio de prova adequado para esse fim? A parte requerente tem o direito fundamental de produzir essa prova diante dos fatos narrados e do objetivo almejado? Veja bem, como estratégia probatória para a concessão da medida liminar, o advogado de Maria requereu a realização de uma inspeção judicial, seguro de que se o juiz fosse até o local, ele iria constatar a má qualidade da obra e os perigos concretos para a segurança dos moradores. Se você fosse o juiz desse caso, você realizaria essa inspeção judicial? Você concederia, diante desse pedido formulado pelo advogado de Maria, a tutela provisória pleiteada? Eu vou te contar mais à frente o desfecho dessa história real. Antes, eu quero te ensinar como se aplicar o método IPR na prática e como se identificar, no caso concreto, a prova necessária para que o seu pedido seja acolhido pelo juiz. Eu vou te mostrar um raciocínio bem simples que envolve responder duas perguntas diretas correspondente ao seu caso concreto. E com isso, você nunca mais vai errar em termos de requerimento dos meios de provas. Vamos então ao caso concreto e o nosso mapa mental. Bom, pessoal, na sequência, então, vamos dar início à análise concreta do método IPR numa ação de responsabilidade civil por acidente de trânsito. Mas, como eu já disse também, esse método ele se aplica a qualquer tipo de demanda e também tanto faz se você advoga em favor do autor ou do réu. Basta fazer, no caso concreto, as adaptações necessárias. E aí, dentro daqueles pilares que já vimos, os pilares da identificação dos pontos-chave, da produção da prova necessária e de rebater a prova produzida pelo adversário, nós vamos passar em revista cada um desses pontos, cada um desses pilares do nosso método. E lá, ao final, eu também vou mostrar como que você vai identificar no caso concreto aquela prova que é considerada necessária para você vencer a demanda. Quais são as formas que você tem para identificar isso na sua prática jurídica? Bom, vamos iniciar então o método começando pelo primeiro pilar. O primeiro pilar é o da identificação dos pontos-chave. O que é considerado ponto-chave em relação às questões de fato e também em relação às questões de direito. Uma análise técnica aqui, portanto, dos fatos e também dos fundamentos jurídicos. E aí vamos aqui partir de um exemplo que eu preparei para a gente poder entender o método dentro dessa ação, e para isso eu trouxe a narração fática de um suposto cliente, o João. E João te procurou, ele alegou as seguintes situações fáticas. Ele se envolveu num acidente de trânsito. Nesse dia do acidente de trânsito, ele conduzia, o João, uma motocicleta por uma avenida, no sentido norte-sul. E essa avenida, ela era interceptada por uma rua transversal, onde Pedro, o réu, conduzia um veículo S10, uma caminhonete. E Pedro, ao se aproximar da via preferencial à avenida onde estava João, ele, de forma a cruzar essa avenida, ele não observou o sinal de pare que existia naquele cruzamento, adentrou a via preferencial onde transitava o João e, diante disso, o veículo de Pedro, a S10, foi atingida na lateral direita pela parte frontal da moto do seu cliente, do João. Havia sinalização pare, tanto horizontal quanto vertical.
Diante desse fato, ele alega para você que o acidente aconteceu ainda durante o dia, por volta das 16 horas, o céu estava claro, a pista era asfaltada, de boa qualidade, a pista era seca, sem restrição de visibilidade e, como eu disse, o cruzamento tinha sinalização vertical e horizontal com a placa pare. Bom, ele narra também para você que Pedro estava com a sua licença para dirigir veículo automotor vencida e que no local ele não prestou socorro. Pedro, portanto, não prestou socorro no momento do acidente e também não procurou o João depois do acidente para prestar algum tipo de assistência. Além disso, João tinha emprego de mototáxi com registro fixo e ganhava R$ 2.500 por mês. Bom, diante desse acidente, aconteceu uma fratura no tornozelo esquerdo de João e João ficou algum tempo sem trabalhar e teve que se submeter também a uma cirurgia para colocação de pino no seu tornozelo, segundo o qual agora ele alega que a qualidade de vida não é a mesma, que ele teve inclusive uma redução da sua força para o exercício do seu trabalho. Bom, diante desses fatos narrados por João, você vai extrair aí a análise técnica desses fatos. E para isso, você começa a analisar aquilo que é fato constitutivo do direito do autor, aquilo que possivelmente pode ser uma defesa de Pedro no caso concreto, e você também terá que analisar, ao identificar os pontos chaves, aqueles pontos que são irrelevantes. Em relação ao fato constitutivo do direito do autor, é óbvio, nós estamos diante de um acidente de trânsito em que houve dano para a vítima, e aí o objetivo sempre, a pretensão é a reparação desse prejuízo. Há aqui lesão, tanto a integridade física quanto também lesão material em relação à motocicleta, e diante disso, há aqui possibilidade de se pleitear, portanto, essa indenização em razão da conduta culposa praticado pelo réu Pedro. E aí, então, diante desses fatos constitutivos, a condução do veículo automotor por parte de Pedro, a conduta dele é essa, havia via preferencial onde João trafegava, João trafegava nessa rua preferencial, nessa avenida preferencial, e réu, ele trafegava na rua transversal. E no cruzamento das duas vias havia a sinalização de pare, e essa sinalização não foi observada por Pedro, portanto ele agiu aqui com culpa, com negligência, ele foi imprudente, e diante disso, pela sua negligência e imprudência, deu causa ao acidente. E esse acidente, ele acabou redundando em prejuízos em relação ao João, em dano, em lesões aos seus bens jurídicos, e, portanto, aqui há a possibilidade de haver pretensões de indenização. Com relação ao dano material, é possível vislumbrar aqui o dano material relacionado àquilo que efetivamente o João perdeu em razão do acidente, que foi todo o valor do conserto da motocicleta. Esse conserto, segundo o nosso exemplo aqui, ele ficaria em R$ 1.200, e para isso João trouxe 3 orçamentos, o dano emergente, portanto. Mas também tem uma questão aqui em relação à sua função de trabalho. Ele alega, né, que houve redução da sua capacidade laborativa, ele é um funcionário registrado em carteira, tem um salário, e agora ele objetiva, diante dessa redução da sua capacidade laborativa, ele também pleiteia aqui uma pensão mensal. É possível aqui pleitear uma pensão mensal em razão dessa redução da capacidade laborativa. Além disso, como dano material, há possibilidade aqui também de dano moral, há lesões aqui aos direitos da personalidade de João, e aí na causa de pedir é possível aqui alegar tanto a violação à integridade física de João. João foi submetido a uma cirurgia no seu tornozelo esquerdo, isso é uma lesão à sua integridade física. Lesionar a integridade física de alguém é violar o direito de personalidade dessa pessoa, portanto isso dá ensejo à reparação de dano moral. E no caso concreto, João também teve a violação da sua integridade psicológica. Ele passou por um processo cirúrgico, passou por sessões de fisioterapia, teve toda a sua rotina alterada em razão da cirurgia, ficou sem poder trabalhar por algum tempo, e é claro que isso pode também afrontar, né, violar
a sua tranquilidade. Isso também pode configurar causa de pedir para o dano moral nesse caso concreto. E aí, diante disso, vamos colocar aqui que nós chegamos a uma conclusão de que é possível pleitear a indenização por dano moral na quantia de R$20 mil. Mas, além disso, João também teve uma modificação da sua aparência exterior. Em razão da cirurgia, ele agora tem uma cicatriz no tornozelo, portanto aqui o dano estético terá como causa de pedir essa modificação da aparência exterior do autor, do João, e essa modificação ela é de forma definitiva. Então, portanto, temos aqui a questão da cicatriz e também da deformidade do seu tornozelo. Diante disso, também chegamos a uma conclusão de que é viável uma indenização por dano estético de R$20 mil. Bom, analisamos aqui os fatos constitutivos do direito do autor e a pretensão que ele pode deduzir em juízo, a indenização pelo dano material, moral e estético do caso concreto. Bom, mas temos que analisar também quais foram os fatos aqui que podem ser alegados pelo réu em sua defesa. E para isso a gente tem que aguardar a contestação, mais adiante a gente entra nessa questão. Mas aí, diante também da sua análise técnica, terá que ser apurado se João não narrou fatos ali que são irrelevantes, fatos que não vão redundar em nenhum direito em favor de João. E aí, quando ele afirma que o Pedro não tinha licença para dirigir, a sua licença estava suspensa, vencida, isso configura uma infração administrativa, mas isso não dá ensejo, não constitui nenhum direito em favor de João. Logo, para a pretensão de João, esse é um fato irrelevante. Também é um fato irrelevante João não ter prestado socorro no momento do acidente. Isso em nada vai alterar os pedidos que foram formulados lá, que serão formulados por João na petição inicial. E nem também aquela alegação de que pós-acidente Pedro não deu nenhuma assistência para João. Isso talvez num dano moral, dependendo muito concretamente de qual é a causa de pedir do dano moral, isso ainda pode até ser considerado relevante para fins de arbitramento do valor do dano moral. Mas aqui, como no nosso caso, o dano moral que estamos alegando, a causa de pedir se restringe apenas à questão da violação da sua integridade física, nesse caso, né, a fratura do tornozelo, nesse caso, se foi ou não dada uma assistência no momento do acidente ou pós-acidente, muito pouco tem de influência em relação ao dano moral. Aí é uma ponderação que deve ser feita no caso concreto, se vale ou não a pena alegar esse fato. Identificamos as questões chaves de fato. Agora vamos identificar aquelas questões chaves de direito. Vamos analisar como o ordenamento jurídico trata dessa questão. E aí, ao fazer essa primeira análise técnica em relação às questões de direito, o que é imprescindível num primeiro momento dentro do método IPI? E isso é muito importante. Dentro desse método, identificar os pontos chaves na questão de direito, temos que identificar qual é, aqui nesse caso concreto, o regime jurídico vigente nessa relação que foi narrada diante de você, advogado. Essa situação está regida por qual ordenamento jurídico? Código Civil, Código de Defesa do Consumidor ou alguma lei especial? Bom, no nosso caso concreto, sempre temos que fazer uma análise se a relação jurídica é regida pelo Código Civil ou se a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu não tenho aqui uma disponibilidade de tempo nessa videoaula para explicar como que se faz essa análise, se a relação é consumerista ou de Código Civil, nós não temos tempo para isso nesse momento, mas é preciso saber identificar se a relação jurídica é consumerista ou não. No nosso caso aqui, acidente de trânsito, relações paritárias entre sujeitos iguais, nós estamos evidentemente aqui dentro de uma situação jurídica regida pelo Código Civil. Esse será, portanto, o regime jurídico que iremos adotar na nossa demanda. Além disso, ao identificar as questões de direito, já sabemos que ela é regida pelo Código Civil. Mas em que livro do Código Civil isso está regulamentado? Essa relação jurídica é uma relação jurídica que vai decorrer uma prestação em favor, em desfavor do réu, uma prestação de pagar, uma prestação condenatória. Portanto, estamos dentro aqui de um vínculo obrigacional.
A ideia aqui é a indenização pelos danos sofridos. O pedido, portanto, é condenatório, reparar todos os danos sofridos por João, no caso concreto. Estamos diante do Instituto da Responsabilidade Civil, tecnicamente, e quando estamos diante de um estudo da responsabilidade civil, outra questão muito importante no seu caso concreto é identificar se essa responsabilidade civil ela decorre da violação de um contrato ou se ela decorre da realização de um ato ilícito. É claro, na nossa relação jurídica, João e Pedro nunca tinham se conhecido antes do acidente. Eles não mantinham nenhuma relação jurídica pré-existente também por meio de um contrato. Logo, a responsabilidade civil aqui é decorrente do próprio ato ilícito. A responsabilidade surge no momento, a obrigação de reparar o dano surge exatamente no exato instante em que o ato ilícito foi praticado. Não havia vínculo jurídico pré-existente entre as partes, o vínculo surge com a realização do ato ilícito. Portanto, aqui o dano decorre da prática do ato ilícito e não da violação de um contrato. Temos que analisar isso dentro das questões de direito numa demanda de responsabilidade civil. Já analisadas os regimes jurídicos e a relação jurídica, vamos agora analisar qual é a norma jurídica que trata da questão. Responsabilidade civil por ato ilícito. Responsabilidade civil por ato ilícito, ela está regida no Código Civil em dois artigos que definem o que é ato ilícito, o artigo 186 e o artigo 187 do Código Civil. Tudo isso que estamos fazendo é análise de questões jurídicas que são pontos chaves para o sucesso da sua demanda. Para o sucesso da sua demanda, você tem que identificar tudo isso no caso concreto. Bom, diante dessa situação de responsabilidade civil por ato ilícito, essa responsabilidade civil por ato ilícito, ela está fundamentada no ato ilícito em si mesmo, previsto no 186, ou por abuso de direito, que está previsto no 187. O artigo 186 fala assim: aquele por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o artigo 187, o artigo do abuso do direito, ele diz assim: também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim social ou econômico, pela boa-fé e pelos bons costumes. Bom, o acidente de trânsito, ele se enquadra no 186 ou no 187? Aí é óbvio, isso não é um abuso do direito, né? Aí é ato ilícito propriamente dito. Estamos diante do ato ilícito propriamente dito, artigo 186, responsabilidade civil subjetiva. Aqui o elemento culpa é imprescindível, diferente se fosse hipótese de responsabilidade civil por ato ilícito decorrente de abuso de direito. Abuso de direito, 187, que também é um ato ilícito, o 187 é caso de responsabilidade civil objetiva. Não há necessidade da comprovação do elemento culpa. Não é o nosso caso aqui. Nós estamos diante do artigo 186. Isso é muito importante no seu caso concreto, essa análise nas demandas de responsabilidade civil. Bom, então já vimos aqui que estamos diante do artigo 186. Agora temos que extrair, nesse caso concreto, quais são os requisitos legais ou os pressupostos legais para que o pedido seja acolhido nesse caso concreto. E por que é importante você definir isso? Porque todos esses requisitos para a configuração do dever de reparar o dano quando a responsabilidade civil está fundamentada no artigo 186, ato ilícito subjetivo, todos esses elementos, esses pressupostos, eles devem estar consignados lá na sua causa de pedir, lá na petição inicial. Quando o artigo 319 diz que é requisito da petição inicial a descrição do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido, todos os requisitos ou pressupostos para configurar o dever de reparar o dano no acidente de trânsito, eles devem estar presentes na petição inicial. Você tem que ter essa cautela, esse cuidado de lá, ao descrever os fatos,
descrever os fatos conforme todos os pressupostos da responsabilidade civil por ato ilícito subjetiva. 186. E quais são os 5 pressupostos para isso? O primeiro, a conduta. Quando lá o artigo 186 fala aquele que por ação ou omissão é a conduta voluntária. E Pedro teve a conduta voluntária aqui de conduzir o seu veículo automotor. Segundo o pressuposto da responsabilidade civil, a ilicitude. Quando no artigo 186 está dizendo assim, aquele que por ação ou omissão violar direito, o violar direito é o pressuposto da ilicitude. E o pressuposto da ilicitude, no caso concreto aqui, seria que Pedro não respeitou a sinalização de trânsito, o pare que existia no cruzamento preferencial. Infringiu as normas de trânsito. Ato ilícito. Há necessidade também, para gerar o dever de reparar, a culpa do réu para a produção do acidente. Qual é a negligência, a imprudência ou a imperícia praticada pelo réu Pedro? E aqui Pedro ele não teve a cautela de observar o tráfego da via preferencial e de forma inadvertida, portanto de forma negligente, ele atravessou a via preferencial sem os cuidados necessários, ingressando nessa via e causando o acidente. Logo, esse fato é o fato que demonstra sua culpa, no caso concreto, a culpa do réu Pedro. Mas, além disso, temos que descrever aqui os danos. O dano material, que é o dano necessário para o conserto da motocicleta, e o da pensão em razão da redução da capacidade para o trabalho. Também, diante da violação do direito à integridade física de João, o dano moral e, além disso, além do dano material e do dano moral, a compensação pela transformação da aparência física, logo, a cicatriz aqui dá ensejo à indenização pelo dano estético. Isso tem que estar também descrito na inicial. E, por fim, o nexo de causalidade. Olha, esses danos decorrem da conduta ilícita e culposa praticada pelo réu Pedro. Diante disso, analisamos aqui todos os requisitos ou pressupostos legais para que o pedido seja acolhido. Feito isso, temos que analisar também como que a jurisprudência, a doutrina trata dessa questão para captar tudo aquilo que é imprescindível que contenha no seu pedido, na sua petição inicial. E também, diante da análise que deve ser feita dos pontos chaves, você tem que aqui analisar se é ou não possível realizar pedidos alternativos. Agora, vamos partir para o segundo pilar do plano. Produzir a prova necessária no caso concreto. E aí, como eu já disse, esse é o pilar mais importante do método IPR. O que nós vamos ter que analisar aqui? Como agir em relação a ter uma estratégia de prova que vai nos conduzir ao sucesso da demanda, ao acolhimento dos nossos pedidos, como quando o nosso patrocínio se dá em favor do autor da demanda, ou o sucesso do advogado que patrocina o réu, que é a declaração de que o autor não tem aquele direito pleiteado em juízo. Essa é a pretensão do réu em todas as demandas, que o pedido do autor não seja acolhido no caso concreto. E aí, como agir em relação a ter estratégias de prova dentro do método IPR? Primeiro ponto a se considerar aqui, identificar quais são as provas pré-processuais. Aquelas provas que João já trouxe para você na sua análise técnica. O que o autor poderia trazer aqui em relação às provas? Há, nesse caso, provas documentais? Sim, vai ter ali a procuração, a declaração de hipossuficiência, se for o caso, os documentos pessoais do João, por exemplo, o RG, o CPF, o Estado Civil, o seu comprovante de residência, como ele é um funcionário contratado, a sua carteira de trabalho, o seu comprovante de rendimentos, o boletim de ocorrência do acidente de trânsito, os documentos que comprovam que aquela motocicleta é de sua propriedade, os orçamentos necessários para o conserto da motocicleta ou as notas fiscais de pagamento, se o conserto já foi realizado e João efetuou esses pagamentos, todos os prontuários médicos de atendimento desse caso concreto. Tudo isso constitui prova documental desse nosso exemplo. Bom, e se no caso concreto, professor, o João, que irá propor a demanda e que foi a vítima desse acidente de trânsito, se ele não tiver registro em carteira, como que faz?
Bom, se ele não tiver registro de carteira e você está pedindo uma redução, uma pensão mensal em razão da sua redução de capacidade para o trabalho, você vai ter que ter aqui a prova da função que ele exerce, a prova de qual é a sua atividade profissional e a prova também de qual é a sua renda mensal. Você vai ter que produzir essa prova durante a instrução do processo. Bom, as provas documentais são essas, mas no nosso exemplo aqui tem também prova testemunhal? E aí, se tiver prova testemunhal, o que você tem que fazer no caso concreto, como advogado? Diante do nosso método de identificação agora das questões probatórias. Você vai ter que nominar todas essas testemunhas, você terá que analisar, identificar se essas pessoas que presenciaram ou não acidentes, elas são testemunhas ou se são informantes, se tem alguma relação com as partes do caso concreto. Você tem que identificar no seu caso concreto se essas testemunhas que existem, se elas presenciaram ou não o acontecimento, só sabem do acontecimento por ouvir dizer através de outras pessoas. Você tem que analisar se forem testemunhas presenciais, se essas testemunhas presenciais que observaram o que aconteceu no momento do acidente, se elas são testemunhas presenciais independentes ou testemunhas presenciais não independentes. E o que é isso, professor, no caso concreto? Independentes é aquela pessoa que presenciou o acidente de forma ocasional e que não tem nenhum contato com nenhuma das pessoas envolvidas naquele acidente de trânsito. É um transeunte que estava passando por ali, não conhecia João, não conhecia Pedro e presenciou o fato exatamente no momento em que ele ocorreu. Diferente de uma testemunha que também presenciou, mas estava junto com alguma das partes. Por exemplo, estava acompanhando dentro do carro o réu Pedro. É uma testemunha presencial? É, mas não é uma testemunha independente. Tem um contato, tanto que estava junto com ele no veículo, tem um contato ali que torna ela uma testemunha presencial não independente. E isso é importante no momento de impugnar o juízo de credibilidade desses depoimentos. O que mais que temos que analisar quando a prova for testemunhal? Identificar o que cada testemunha tem de conhecimento sobre o fato. Isso aí é uma atribuição do advogado. Isso aí é ter uma conduta probatória ativa no caso concreto. O que mais? Ter essa conduta probatória ativa de identificar o que cada testemunha tem de conhecimento sobre o fato e, além disso, analisar se essa testemunha vai ou não ser arrolada no caso concreto. Mas para isso, para a gente poder analisar tudo isso de uma forma específica, eu teria que ter aqui uma aula específica sobre prova testemunhal. Qual é a técnica que você vai se utilizar ao produzir a prova testemunhal. E aqui, como analisar a prova testemunhal do caso concreto, nós não temos tempo efetivo para essa aula. Então, isso fica para um outro momento. Mas vamos imaginar que no nosso caso concreto aqui, há 3 testemunhas nesse caso, a testemunha 1, a testemunha 2 e a testemunha 3. A testemunha 1, ela acompanhava Pedro no carro e era seu colega de profissão. A testemunha 2, ela era uma pessoa que passava no local e aguardava o sinal da avenida para atravessar a rua, não tinha contato nenhum com as partes antes. E a testemunha 3 foi o policial que fez o BO. Bom, já temos então identificadas as nossas testemunhas. E questão técnica aqui. Como foi a dinâmica do acidente e como que vamos analisar a questão da incapacidade da vítima? São 2 questões técnicas, a prova aqui é pericial e temos que analisar aqui se foi feita alguma perícia extrajudicial em relação à dinâmica desse acidente. E aí, muitas vezes, o que se traz como uma prova técnica da dinâmica do acidente é o boletim de acidente de trânsito feito pelo policial que atendeu a ocorrência. E uma pergunta que sempre me fazem em relação a isso é se esse boletim de acidente de trânsito é ou não suficiente para provar a culpa no momento do acidente. E aí, ao analisar esse boletim de acidente de trânsito, o advogado ele tem que tomar cuidado sobre como esse boletim foi realizado, se ele explica ou não a dinâmica do acidente. Por quê? Porque tem alguns boletins de acidente de trânsito que são realizados mediante uma análise técnica e científica do policial. Ele vai lá, faz a medição das freagens,
coloca onde as posições dos carros foram encontradas, detalha toda a dinâmica do acidente, se tinha placa, se não tinha. Essa é uma prova técnica que tem um juízo de credibilidade maior do que aquele croquis ou aquele boletim que simplesmente narra o que as próprias partes declararam em razão do acidente. Um boletim que se restringe a apenas constar as declarações das próprias partes. Esse boletim, realizado mediante declaração das partes envolvidas no acidente, ele não tem a mesma credibilidade daquele outro, aquele onde há uma prova realmente produzida ali pelo policial que fez uma perícia técnica no local do acidente. De qualquer forma, a pergunta que fica é, bom, mas ainda que tenha, professor, um boletim de ocorrência realizado pela dinâmica do acidente de forma técnica e científica, ainda assim, se prova a culpa ali do réu, eu preciso arrolar testemunhas, eu preciso produzir outras provas para mostrar a culpa do réu além do boletim de ocorrência? E a minha resposta para o seu caso concreto é sim. Se for possível você realizar outros meios de prova, realize no caso concreto. Essa é a minha orientação prática. Sempre produzir o maior número possível de provas, de meios de prova que demonstrem aquele ponto controvertido. A culpa do acidente, se ela for um ponto controvertido e tem lá um boletim técnico dizendo que a culpa é do réu, não se sinta já preparado para que o juiz possa considerar a formada a sua convicção mediante apenas esse boletim de ocorrência, ainda que tecnicamente feito de forma adequada. Tente também demonstrar por outros meios de prova. Para quê? Porque quanto mais meios de prova tiver que confirmem, que corroborem aquele ponto controvertido, mais razoável é a formação da convicção do juiz de que aquele fato ocorreu da forma mencionada. Porque a análise da prova aqui, do convencimento do juiz sobre um determinado fato controvertido, se esse fato controvertido é verdadeiro ou falso, se a culpa do acidente realmente é do réu ou não, o juiz vai se utilizar através da análise dos meios de prova. O método da confirmação dos meios de prova ou da refutação dos meios de prova. Esse fato controvertido, a culpa do acidente, eu tenho quais meios de prova que confirmem, que corroborem que a versão apresentada pelo autor João é a verdadeira. O réu ingressou na via pública sem observar o sinal de pare. Eu tenho o boletim de ocorrência, eu tenho 2 testemunhas, eu tenho mais outros meios de prova que confirmem isso. Quanto mais meios de prova confirmem essa alegação fática, mais propenso é o juiz considerar que aquele fato é verdadeiro. E, diferentemente, quanto mais meios de prova confirmem que aquele fato não ocorreu daquela forma, mais propenso é o juiz a considerar que aquela alegação fática do autor é falsa. Portanto, não se contentem com apenas o boletim de ocorrência. Se for possível realizar mais provas, muito melhor. E com relação à incapacidade da vítima, a redução da sua capacidade de trabalho, aí também tem que analisar se há ou não prova pericial produzida antes do processo, extrajudicialmente, que confirme esse fato. Aí você pode analisar pedido de indenização que foi feito perante o DPVAT, se tem pedido no INSS em relação ao auxílio acidente, ou até mesmo se tem a possibilidade aqui de se pedir uma prova emprestada. Como que se pede uma prova emprestada? Como fazer a prova emprestada no caso concreto? Que também é uma técnica do método IPR, eu não consigo analisar apenas nessa nossa videoaula. Teríamos que ter aqui mais tempo para isso. E além disso, temos que analisar também que outros meios de provas podem ser possíveis nesse caso concreto, como, por exemplo, a inspeção judicial no local do acidente, ou até mesmo uma prova atípica, como, por exemplo, a constatação pelo próprio oficial de justiça de como é aquele cruzamento em termos de movimento, em termos de sinalização, em termos de condição de visibilidade, pode ser uma prova atípica para esse caso concreto. Além disso, além de já termos analisado aqui e identificado as provas pré-processuais, vamos agora, agindo estrategicamente dentro da análise das questões probatórias, vamos analisar quais foram os pontos alegados pelo réu na sua defesa, na sua contestação. E vamos analisar aqui quais são agora os pontos controvertidos dessa demanda.
O que o réu alegou na sua contestação? Ele alegou que a culpa do acidente foi em razão da conduta praticada por João. Por quê? Porque João conduzia sua moto em velocidade excessiva. Quando Pedro, ele em contestação afirma esta excludente da sua responsabilidade, ou seja, culpa exclusiva da vítima João, que trafegava na via preferencial com velocidade excessiva, nesse momento nós temos um fato controvertido. E o fato controvertido aqui agora tem que ser objeto de provas, né? Que meios de prova que teremos que usar, veremos daqui a pouco. Mas de quem é a culpa pelo acidente? Se a culpa é de Pedro, que atravessou a via preferencial de forma inadvertida, ou de João, que estava em velocidade excessiva, de quem é a culpa se torna um ponto controvertido. E nessa alegação aqui, Pedro alega um fato novo, que João conduzia sua moto em velocidade excessiva. Esse fato novo desconstitui o direito de João, o nosso autor. Portanto, se é um fato desconstitutivo, é o réu Pedro que tem que provar a velocidade excessiva do autor João e que isso foi a causa do acidente. Pedro alega também que ao atravessar a via pública, ele parou diante da sinalização de pare e observou se havia ou não carro na avenida, mas que diante de João ter ingressado abruptamente na sua frente, ele não teve como evitar o acidente. Diante dessa alegação de fato, nós extraímos aqui alguns fatos que são incontroversos. Primeiro, que ocorreu o acidente de trânsito existiu. Segundo, que na via onde ocorreu o acidente, no local, havia sinalização de pare. Ele diz lá que ao atravessar, parou diante da sinalização pare. Portanto, ele confirma que existia a sinalização de pare. E também ele confirma que a via preferencial era do autor João. Diante do caso, esses três pontos se tornaram incontroversos. Há acidente de trânsito, portanto, isso é um ponto incontroverso e dispensa a prova. Tinha sinalização e também a via preferencial era de João. E tem um fato controvertido aqui. Ele alega que não agiu com culpa, observou a sinalização e se havia carros na avenida. Então aí, logo, João agora tem que provar a culpa do réu Pedro. Qual é a terceira matéria de defesa de Pedro nessa contestação? Ele impugna o dano material. E ele impugna o dano material dizendo o seguinte, que não há prova da incapacidade ou diminuição laborativa do autor João. Mas ele se omite quanto ao valor do conserto da moto e também sobre a função que João exerce e a sua renda mensal. Então aqui nós temos fatos que são incontroversos, e são incontroversos aqui o dano material para o conserto da moto, os R$ 1.200, os seus valores, porque ele não impugna isso na contestação, e também ele não impugna na contestação a função do autor e a sua renda mensal. Esses fatos se tornam incontroversos e não demandam mais provas em juízo. É óbvio, se já tiver documento disso, o autor vai juntar no processo, mas mesmo se não houvesse essas provas, ficaria o autor dispensado diante da não impugnação pelo réu. Mas tem um ponto controvertido aqui, que é justamente a incapacidade, de João para a atividade laborativa, a diminuição da sua incapacidade laborativa. Esse é um ponto controvertido que vai demandar análise de provas. A quarta alegação aqui de Pedro, ele impugna a existência do dano moral. Impugna a existência do dano moral sob a alegação de que, na verdade, Pedro teve apenas pequenas lesões no seu tornozelo e também na sua perna. Fica, portanto, aqui um fato controvertido e a pergunta é, João vai ter que provar o dano moral? E aí temos que analisar a causa de pedir desse dano moral. Se a causa de pedir for a lesão à integridade física, João terá que provar que a intensidade física não é superficial, como alegada pelo Pedro na sua contestação. Vai caber prova aqui da lesão à integridade física e, principalmente, da intensidade da lesão para fixar o valor do dano moral. Porque João alega que foi submetido a uma cirurgia e que isso trouxe vários transtornos para ele. E Pedro, na contestação, diz que não, que era apenas lesões superficiais. Logo, agora, a intensidade da lesão fica controvertida e demanda análise de prova. Mas se a causa de pedir do dano moral for apenas
a violação à integridade psicológica e muitas vezes o dano é presumido no caso concreto. Essa análise tem que ser feita caso a caso. O quinto argumento defensivo é em relação ao dano estético. O que Pedro alega em relação ao dano estético? Que não ficou comprovado o defeito físico que cause uma repugnância ou um enfeiamento na vítima. Portanto, que não há ali a cicatriz, não há configuração do dano estético. Se ele impugna o dano estético, esse fato se torna controvertido. Agora, João terá que provar também a sua cicatriz. Ele alega pequenas lesões, né, no tornozelo e na perna, e isso torna, como a gente já viu, um fato controvertido, que é exatamente a questão da intensidade da lesão. Bom, dentro da nossa estratégia de produção da prova, já identificamos as provas pré-processuais, aquelas que já existiam antes do ajuizamento da ação, e também já analisamos a contestação para extrair da contestação os pontos controvertidos. O ponto 1 é um fato que foi alegado pelo João e impugnado de forma específica pelo réu Pedro. Extraímos, portanto, dessa análise concreta todos os pontos controvertidos da demanda. Feito isso, no caso concreto, e isso você vai fazer em qualquer demanda, analisar em relação à petição inicial e à petição de contestação quais são os fatos controvertidos do caso concreto. A partir do momento em que você identificou os fatos controvertidos, como fizemos agora nesse exemplo prático, aí você vai para a terceira etapa, que é associar os fatos constitutivos do direito do autor com os meios de provas possíveis para demonstrar aquele fato. Se o fato é controvertido, há duas versões sobre ele, uma versão do autor e uma do réu. Qual alegação fática é verdadeira? A alegação do autor ou a alegação fática do réu? Para isso, temos que produzir provas no caso concreto. Associar o fato constitutivo, o fato controvertido com os meios de provas que existem ou que podem ser produzidos durante a instrução. No nosso caso concreto, nós identificamos 4 pontos controvertidos. O primeiro fato controvertido aqui que identificamos é de quem é a culpa pelo acidente. Com relação a esse ponto controvertido, que meios de prova demonstram que a culpa do acidente é do réu Pedro? É isso que temos que analisar aqui. A prova documental para isso, o boletim de acidente de trânsito e também as provas testemunhais, as testemunhas do nosso caso concreto. Quem podemos arrolar aqui para demonstrar isso, a culpa do acidente? Que a culpa se deu em razão da conduta ilícita praticada por Pedro. A testemunha 2 e a testemunha 3. A testemunha 2 era aquele transeunte presente no local e independente, e a testemunha 3 era o policial que fez o próprio boletim de acidente de trânsito. E por que não arrolar a testemunha 1? Porque a testemunha 1, ela era uma testemunha presencial que acompanhava o Pedro, o réu. E se ela acompanhava o Pedro, essa é uma razão para você impugnar o juízo de credibilidade dessa testemunha lá nas alegações finais. Quem vai arrolar essa testemunha, provavelmente, será Pedro. E quando Pedro arrolar essa testemunha, depois do juízo de credibilidade dela, diante do depoimento que foi firmado, você irá impugnar esse juízo de credibilidade nas alegações finais. Em relação ao fato 1, portanto, identificamos as provas que podem ser produzidas. E em relação ao fato 2, qual é o fato 2 aqui? O fato 2 é a existência da incapacidade ou diminuição da capacidade laborativa, em relação àquilo que o João afirmou na sua inicial. Que meios de prova nós temos no caso concreto que podem demonstrar esse ponto controvertido, ou seja, João teve sim redução, né, da sua capacidade de trabalho, ele teve uma diminuição da sua capacidade laborativa. Aí nós temos provas documentais, que podem ser a ficha médica do hospital, as receitas médicas, os atestados médicos da cirurgia e também a prova pericial. Podemos requerer aqui uma perícia nesse sentido para que um médico ortopedista faça essa análise. E em relação ao fato 3, a intensidade da violação da lesão em relação ao dano moral. Para efeitos de dano moral, nós temos aqui a prova pericial, a prova pericial feita por um ortopedista. Esse ortopedista vai constatar a lesão à integridade física
do autor João, a cirurgia, a colocação de pinos no seu tornozelo, a fratura no tornozelo, né? Isso temos também aqui a perícia para constatar isso, além da prova documental, né? A ficha médica do hospital, as receitas médicas, os atestados médicos, tudo isso comprovam também a intensidade da violação da lesão. E em relação ao fato 4, a mesma coisa, o defeito físico ou cicatriz, os meios de prova que temos aqui é a prova pericial feita pelo médico ortopedista. Analisamos aqui a associação entre os fatos constitutivos do direito do autor e os meios de prova que poderão demonstrar a alegação fática controvertida no caso concreto. Partir para a instrução. Aí é partir para agir de forma ativa durante a instrução do processo. Durante a instrução do processo, ter condutas probatórias ativas, fundadas naqueles princípios que vimos na aula passada. Isso será sua atuação durante a fase de instrução do processo, durante a produção das provas em audiência, durante a produção das provas na fase de produzir as provas depois do saneamento do feito. E como vai ser essa conduta probatória ativa? Baseada no seu direito fundamental de produzir as partes, como vimos, um direito que é baseado no artigo 369, de índole constitucional, segundo o qual você, como advogado, tem direito de requerer e produzir a prova, de participar da produção da prova, de manifestar sobre todas as provas produzidas e de ter o exame pelo juiz de todas as provas produzidas no caso concreto. Tem que agir sempre voltado para isso, para essa técnica de prova como um direito fundamental. Ter uma conduta probatória ativa durante toda a instrução do processo. Isso significa que você deve analisar concretamente de quem é o ônus da prova e como apurar, no caso concreto, esse ônus da prova. Você tem que ter uma conduta probatória ativa no sentido de indicar, lá no saneamento do processo, de forma específica, qual meio de prova você deseja produzir nesse caso concreto, apontar a prova necessária para esse caso concreto. Você vai requerer, se for o caso, de forma expressa e específica, a inversão do ônus da prova. Você vai também produzir provas independentemente do fato do juiz determinar a produção de prova de ofício ou não. E você vai se preparar de forma adequada para a audiência de instrução e julgamento. Olha, como que você vai apurar o ônus da prova no fato concreto? Essa é uma questão importante, que é uma estratégia probatória, que tem análise aqui no nosso método IPR. Como que você vai indicar a prova concreta que você deseja produzir, a prova necessária? Como que você vai fazer isso para o juiz no caso concreto? Também faz parte da nossa técnica de análise. Como requerer a inversão do ônus da prova, se for o caso. Como se preparar, né? E não esperar que o juiz produza a prova de ofício. E quando o juiz pode produzir prova de ofício, e como se preparar de forma adequada para a audiência de instrução e julgamento. Ou seja, a importância do rol de testemunhas, como indicar os pontos controvertidos para o juiz, como extrair o máximo dos depoimentos das testemunhas, como anotar as percepções sobre falhas dos depoimentos testemunhais produzidos pelo seu adversário. Qual é a vantagem de se requerer ou não depoimento pessoal no caso concreto, ponderar a importância do depoimento no caso concreto, questões técnicas aqui, se vale ou não produzir prova técnica simplificada. Tudo isso é uma análise que demandaria muito tempo. Eu não tenho tempo para que nós, nessa videoaula, analisamos todas essas estratégias que devem ser analisadas no método IPR. Nós precisaríamos de um estudo mais aprofundado para isso. Mas aqui está o pilar da produção da prova no caso concreto. Além disso, né, de ter uma conduta probatória ativa, você vai analisar que não existe prova plena no nosso ordenamento jurídico, esse é um pilar também da produção da prova, e também, como vimos, não se limite à prova documental e à prova testemunhal. Vamos produzir mais meios de prova. Quanto mais meios de prova, melhor. E, por fim, a análise do nível de suficiência probatória do caso concreto. E ela é variável segundo o direito objeto da matéria do caso concreto. Estamos diante de uma relação de direito privado, direito disponível, que é o acidente de trânsito, e diante desse direito disponível, acidente de trânsito,
nós temos que analisar que o nível de suficiência para considerar um fato como verdadeiro ou não é aquele que vai ser feito pelo juiz diante da análise desses meios de prova, se os meios de prova confirmam ou refutam aquela alegação fática praticada. Também aqui nós não conseguimos identificar de forma precisa, em razão do tempo, como que o juiz faz a valoração da prova no caso concreto. Teríamos que ter uma aula mais aprofundada para isso, mas também faz parte do método IPR. Bom, analisado o pilar da identificação dos pontos-chave das questões de fato e de direito, e também do pilar da produção da prova, e dentro desse pilar, identificando as provas pré-processuais, analisando na contestação os pontos controvertidos, fazendo a associação dos pontos controvertidos com os meios de prova e agindo de forma ativa para a produção da prova durante a instrução, nós partimos para o último pilar do nosso plano, o rebater a prova produzida pelo adversário. E aí, esse pilar de rebater a prova produzida pelo adversário é o pilar de impugnar, contrariar e retirar o juízo de credibilidade da prova produzida pelo seu adversário. Como vimos, o momento processual adequado para isso é nas alegações finais, e aí, no nosso caso, nós temos que impugnar as provas produzidas pelo adversário, lá nas alegações finais, manifestar de forma efetiva sobre os vícios processuais dos meios de prova produzido pelo adversário, ou que aquele meio de prova produzido pelo adversário é inadequado para essa causa concreta, ou aquela prova produzida, ela não tem a mesma credibilidade das provas por você produzida no seu caso concreto. Como impugnar as provas produzidas pelo adversário faz parte também do método IPR, mas aqui não conseguimos analisar por uma questão de tempo. Tudo isso, agindo dessa forma, da forma do método IPR, nós teremos um diferencial na atuação da prática do advogado. E você terá uma grande chance de ter todos os seus pedidos acolhidos no caso concreto. E no método IPR, dentro desse pilar, rebater a prova produzida pelo adversário, onde o momento processual adequado é as alegações finais, eu quero trazer também para você uma dica prática de alegações finais. O que você pode fazer nas suas alegações finais para que os seus honorários advocatícios sucumbenciais sejam majorados, não sejam fixados no mínimo legal. A gente sabe que a parte que perdeu a demanda, ela será condenada a arcar com os honorários sucumbenciais em favor do advogado da parte vencedora da demanda. E como você vai vencer a sua demanda aplicando o método IPR na sua prática jurídica, lá nas alegações finais, você vai abrir um capítulo específico sobre honorários advocatícios. E a gente sabe que o artigo 85 do Código de Processo Civil é o artigo que regulamenta a fixação dos honorários advocatícios no caso concreto. E esses honorários eles serão fixados legalmente entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, sobre o valor do proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa. No nosso caso concreto aqui, estamos diante de uma ação condenatória, ação de responsabilidade civil por acidente de trânsito. Os 3 pedidos de indenização serão acolhidos: dano material, dano moral e dano estético. O juiz vai fixar, somando todas essas condenações, os seus honorários entre 10% e 20%, dependendo desses critérios trazidos pelo próprio artigo 85. O grau e zelo do profissional, o advogado, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa e a sua importância, e qual foi o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido de serviço. Esses que são os pilares para o juiz fixar o mínimo e o máximo, 10 e 20, você vai, no seu caso concreto, mostrar para o juiz nas alegações finais, apontar para o juiz, indicar para o juiz qual foi o seu grau e zelo de atitudes profissionais para fazer o patrocínio dessa demanda, se o lugar da prestação foi apenas no juízo da comarca ou se você também teve que se deslocar para outras localidades, qual é a natureza dessa ação e a importância dela, ou se essa demanda ela foi uma demanda completa, com todas as fases do processo, com várias oitivas de testemunhas, com audiência de instrução e julgamento,
que foi audiências feitas em continuação, teve mais de uma sessão de audiência de instrução e julgamento, tudo aquilo que vai colaborar para que os seus honorários advocatícios não sejam fixados no valor mínimo. Você vai dizer para o juiz quais foram todos os trabalhos realizados por você e o tempo que essa demanda exigiu para a sua preparação, para o seu patrocínio. Tudo isso, se você pondera nas alegações finais, isso terá que ser observado pelo juiz na sentença, ao fundamentar a sua sentença. Você vai facilitar o trabalho do juiz de identificar tudo isso, que confirme, que ateste que os seus honorários têm que ser fixados em valor maior que o mínimo legal, e também vai fazer com que o juiz necessariamente analise isso no caso concreto. Porque se ele for omisso na sentença em relação a tudo aquilo que você ponderou, você vai poder entrar com embargos de declaração por ele não ter analisado tudo aquilo que você ponderou no caso concreto para majorar os seus honorários advocatícios. Então, isso também constitui aqui uma estratégia que você pode usar no seu caso concreto. Fazendo isso, o método IPR está agora demonstrado no caso concreto como que se faz numa ação simples, numa ação de responsabilidade civil por acidente de trânsito, cujo resultado você pode aplicar dentro dessas etapas em todas as suas demandas, em todos os seus patrocínios. Mas aí, para o final, agora eu deixei como você vai identificar no caso concreto, diante do ponto controvertido, do fato controvertido, qual meio de prova é necessário para que o juiz se convença que aquele fato controvertido é aquele fato controvertido que você alegou como sendo verdadeiro. Como que você vai identificar isso no caso concreto? Essa é a produção da prova necessária. A prova necessária é aquela prova que vai recair sobre um ponto controvertido e demonstrar que aquele ponto controvertido é verdadeiro no caso concreto. Para isso, para que uma prova, um meio de prova, seja considerado uma prova necessária para demonstrar esse fato, você tem que analisar se esse meio de prova é relevante e útil. Ou seja, para que o meio de prova seja necessário para provar um fato controvertido, ele tem que ter essas duas qualidades. Ele tem que ser relevante e também útil. O que é um meio de prova que seja relevante e pertinente? É aquele meio de prova que atinge o fato controvertido. Portanto, é o meio de prova que tem potencial para influir no julgamento do juiz. E ele tem potencial para influenciar o julgamento do juiz justamente porque o meio de prova, a prova documental, a prova testemunhal, a prova pericial, ela recai exatamente sobre o fato controvertido. No nosso caso concreto aqui, um dos pontos controvertidos foi de quem era a culpa do acidente, se era do autor ou se era do réu. Se esse meio de prova recair para demonstrar isso, esse ponto controvertido, ele é considerado relevante. E quando um meio de prova é útil, é adequado, quando esse meio de prova ele tiver aptidão para demonstrar de forma racional e segura aquele fato controvertido. Ele tem adequação para demonstrar o ponto controvertido. Diante do ponto controvertido de quem é a culpa do acidente, a prova testemunhal é uma prova adequada. Ela tem aptidão, a testemunha, para narrar para o juiz de quem é a culpa do acidente. Portanto, aí estamos diante de um exemplo de prova adequada, de prova útil. Prova, portanto, necessária. Para que você tenha direito de produzir a prova. E a prova que vai convencer o juiz é essa, a prova necessária, a prova que seja ao mesmo tempo relevante por atingir o ponto controvertido e também útil, adequada, tem aptidão, potencialidade de demonstrar aquele fato controvertido no caso concreto. E para isso, no seu caso concreto, como que você vai identificar se um determinado meio de prova é considerado um meio de prova necessário, portanto relevante e útil para esse caso concreto? Para apurar se a prova é relevante, você vai fazer aqui um exercício mental, uma pergunta. Você vai demonstrar, você vai perguntar: esse meio de prova atinge o ponto controvertido da demanda? A prova pericial
atinge a gravidade das lesões sofridas por João? Sim, atinge. Logo, nesse caso, estamos diante de uma prova relevante, diante de uma prova pertinente. A testemunha, que vai fazer o seu depoimento perante o juiz e trazer as suas impressões para ele, que presenciou o fato. Esse testemunho recai sobre o ponto controvertido de quem é a culpa do acidente? A prova testemunhal recai sobre o de quem é a culpa do acidente. Portanto, a testemunha aqui é uma prova relevante. Agora vamos ver se essa situação também, em relação às provas, configura prova útil, prova adequada. E aí o raciocínio que você vai fazer é: esse meio de prova, ele é adequado? Tem aptidão para demonstrar o fato controvertido? Olha, vamos analisar se sim ou se não. Se a sua resposta for sim, a prova será necessária. A prova testemunhal, ela é uma prova adequada para demonstrar a culpa do acidente? Ela tem potencial para demonstrar isso? Tem. Portanto, é uma prova útil, é uma prova adequada. A prova pericial, ela tem potencial para demonstrar, no caso concreto, a gravidade da lesão sofrida por João? Sim. Logo, a prova pericial feita por um ortopedista é também uma prova adequada, é uma prova útil. Sendo relevante e útil, a prova testemunhal e a prova pericial, nesse caso concreto, configuram provas necessárias, as provas que vão ser acolhidas para o juiz formar o seu convencimento. Portanto, no caso concreto, se a prova for relevante e útil, será considerada uma prova necessária. E se for prova necessária, as partes têm o direito fundamental de produzir essa prova. Contrariamente, se a prova for relevante, cai sobre o ponto controvertido, mas não for útil, não tem potencialidade de demonstrar o que pretende demonstrar, aí nesse caso a prova não tem o direito de produzir, ela não é uma prova necessária. E ela não é necessária justamente por não ser uma prova adequada para o caso concreto. Quando você tem as duas qualidades, você tem o direito fundamental de produzir a prova. Agora, faltando uma dessas qualidades, ou ela não atinge o ponto controvertido, portanto não é prova relevante, ou ela não tem potencial para demonstrar aquilo que se objetiva provar, aí então ela é inútil e você não tem o direito fundamental de produzir a prova. Ela será uma prova irrelevante ou será uma prova inútil. Um exemplo de prova irrelevante no nosso caso concreto: quando você arrola uma testemunha para provar que João não trabalhava e, portanto, não teve a redução da capacidade de trabalho, ou que a pensão não pode ser dada com base no salário de R$ 2.500. Por que você vai ter uma prova nesse sentido se esses fatos não são relevantes? Por que não são relevantes mais para o caso concreto? Porque se tornaram incontroversos. Se são fatos incontroversos, não demandam análise de prova. E se você arrolar uma testemunha, essa prova será irrelevante. Ela não vai atingir um ponto controvertido, porque esses fatos não são mais controvertidos na demanda. E no nosso caso concreto, um exemplo de prova inútil nessa ação de responsabilidade civil: João arrolar como testemunha um parente seu, uma pessoa que tem relação com ele, para demonstrar a sua redução da capacidade laborativa. Olha, essa prova testemunhal, se for arrolada por João, é uma prova inútil. E é uma prova inútil porque ela não tem aptidão de demonstrar a sua incapacidade física. Essa aptidão só pode ser demonstrada, no caso concreto, através de uma prova técnica. Logo, apesar dela atingir o ponto controvertido, a incapacidade de João para o trabalho ou a sua redução, ela não é uma prova útil, ela não é uma prova adequada. E não havendo uma das duas qualidades, a prova relevante ou a prova útil, você não tem o direito fundamental de produzir a prova no caso concreto. Portanto, essa prova não será produzida e ela também não tem potencial para influenciar o julgamento da formação do convencimento do juiz no caso concreto. Mas, professor, e se eu estou diante de um requerimento probatório cujo meio de prova é necessário? Eu postulo a realização de uma prova pericial.
E essa prova pericial, ela é necessária porque atinge o ponto controvertido e ela é útil. Ela tem aptidão para demonstrar esse fato controvertido. E o juiz, no caso concreto, indefere a produção dessa prova. Bom, se acontecer isso, no seu caso concreto, o juiz negou a produção de uma prova necessária por ser relevante e útil, aí, nesse caso concreto, não cabe agravo de instrumento porque não está no rol do artigo 1015. Mas você, se for quem requereu a produção da prova e sucumbiu no processo, perdeu a demanda, no seu recurso de apelação, você como sucumbente, você vai alegar uma preliminar de apelação. E essa preliminar de apelação, você vai alegar a nulidade da sentença. E a nulidade da sentença fundamentada na violação do seu direito fundamental de produzir essa prova necessária. E para isso você vai usar o artigo 369 do CPC. Você vai fundamentar que você tinha o direito fundamental de produzir aquela prova, porque era uma prova necessária, relevante e útil, e o juiz indeferiu no caso concreto. O 369, o seu direito fundamental de produzir a prova, foi violado, afrontado, seu direito constitucional, e, portanto, a sentença proferida pelo juiz é nula, preliminar de apelação. Ok? Era isso, pessoal, para esse momento. Na sequência, eu quero saber a sua opinião sobre a nossa querida Maria, do nosso exemplo antes dessa videoaula. A Maria tem o direito fundamental de realizar a inspeção judicial para concessão daquela liminar, onde ela objetiva que o construtor arque com o valor do seu aluguel? Vamos à resposta na sequência. Viu só, pessoal? A prova é um direito fundamental das partes, um direito de índole constitucional e, portanto, requerer e produzir a prova no caso concreto é sempre a regra. Logo, indeferir a produção de um meio de prova só pode constituir medida de exceção, justamente por se tratar de um direito fundamental das partes requerer e produzir a prova no processo. No entanto, esse direito fundamental de requerer e produzir a prova, ele está limitado à prova necessária do caso concreto. E prova necessária, como acabamos de ver, é aquela relevante e adequada para o processo. Prova relevante é aquela que recai exatamente sobre o ponto controvertido da demanda, sobre o fato constitutivo do direito do autor, aquele fato que foi afirmado por uma das partes e impugnada pela outra. No caso da Dona Maria, a inspeção judicial ela objetivava que o juiz fosse até o local para constatar todos os vícios da construção, fato esse que constitui o direito alegado pela autora para a rescisão do contrato. Logo, a inspeção judicial ela tem a qualidade de ser relevante, porque a prova incide sobre o fato controvertido, no caso, os vícios da construção. No entanto, para que a prova seja necessária, é preciso também que ela seja adequada, útil para o fim almejado. Ou seja, a prova deve ter potencial para demonstrar o pretendido. E aí que entra o erro do advogado da Dona Maria. A inspeção judicial não é um meio de prova adequado para o caso porque o juiz não tem conhecimento técnico ou científico para constatar a gravidade dos vícios da construção. Ele não tem conhecimento suficiente para concluir se o mofo da parede pode ou não causar problemas respiratórios aos moradores. Nem tampouco ele detém conhecimento para apurar se uma determinada rachadura no muro é ou não suficiente para trazer riscos de segurança com a eventual possibilidade de sua queda. Essas questões técnicas de engenharia não estão ao alcance do juiz. A inspeção judicial, no caso, é inadequada, inútil para o fim almejado. Logo, a Dona Maria não tem o direito fundamental de produzi-la e nem tampouco sua realização é capaz de sustentar a concessão da medida liminar pleiteada. Veja, um requerimento de prova realizado de forma indevida pode comprometer a concessão de uma medida liminar que era muito esperada pela parte autora. Era a chance dela se mudar do imóvel com sua família e aguardar com tranquilidade o desfecho do processo, que certamente se estenderia por um razoável tempo. Observe como o requerimento equivocado de um meio de prova pode comprometer todo o direito esperado pelo cliente. No caso concreto, a liminar foi indeferida. Não havia elementos de prova aptos a demonstrar o perigo de dano.
A prova documental apresentada para tanto, aquelas fotografias, elas não eram suficientes para isso. A inspeção judicial, tampouco. A prova para sustentar o pedido liminar seria tecnicamente a realização de uma perícia extrajudicial, ou até mesmo uma perícia realizada em ação probatória autônoma. Aí sim, aí Maria teria o direito fundamental de produzi-la. Produzida essa perícia e constatada toda a situação de perigo narrada lá na inicial, certamente haveria, no caso, elementos que evidenciassem a probabilidade do direito e o perigo da demora, e a liminar certamente seria concedida. Isso tudo bem demonstra como é importante ter uma estratégia adequada para a produção da prova, sabendo identificar, no caso concreto, qual é o meio de prova necessário para que seja produzido, e com isso convencer o magistrado no caso concreto. Perceba também que pelo método IPR, no pilar da produção da prova, você consegue identificar isso facilmente. Qual é o fato e qual é o meio da prova necessário. Ao longo da minha carreira, eu sempre pude constatar inúmeras situações como essa, ou seja, situações que demonstram que a grande maioria dos advogados não estão preparados para saber como agir em termos probatórios e que, por isso, acabam prejudicando seus clientes e a si mesmo. É claro também que eu poderia te mostrar a aplicação prática do método IPR em inúmeras outras ações, e eu tenho pelo menos mais 10 outras situações práticas de técnicas probatórias que você deve conhecer se quiser estar plenamente preparado para uma instrução processual. É uma pena que eu não conseguirei te passar todas elas por aqui, pois esse vídeo ficaria grande demais. Bom, como você pode ver, essas técnicas e dicas de atuação probatória, elas não se ensinam nos livros, e muito menos na faculdade de Direito. São sacadas que só se aprende na prática, com a vivência constante de presidir muitas instruções probatórias e de participar de muita sala de audiência. E é isso que eu quero te passar neste workshop. Conhecimentos práticos que apenas a experiência nos dá, mas que eu faço questão de te transmitir. Agora, muita gente tem me perguntado por que eu resolvi compartilhar essas informações sobre como atuar durante uma instrução probatória e, mais ainda, por que revelar o segredo de como o juiz valora a prova no caso concreto, já que isso sempre fica velado na fundamentação da sentença. Como você viu no primeiro vídeo, quando eu te contei a minha história, a produção da prova sempre foi um tema muito caro para mim. Eu sempre senti realmente dificuldade em entender o que deve e o que não deve ser provado durante uma instrução processual. Eu sempre questionei muito qual a prova que o juiz leva em consideração na hora de formar o seu convencimento e decidir a demanda. E agora, depois de 18 anos de magistratura, eu posso afirmar que sei exatamente o que é feito no caso concreto. Como que se faz a valoração? Depois que passei a atuar como magistrado e a conduzir inúmeros processos, percebi na prática que essa dificuldade real também se faz presente na grande maioria da atuação jurídica dos advogados. Passei a notar que aqui, no campo probatório, está a grande causa do insucesso em relação às pretensões formuladas. É na atividade probatória que se ganha ou se perde uma demanda. E muitos perdem justamente porque o advogado não soube produzir a prova necessária no caso concreto. Já vi inúmeros advogados, literalmente, prejudicando seus clientes por não saberem como agir na hora H em relação às provas. E, sinceramente, eu não quero que isso ocorra com você. Além do mais, eu já vi muita gente desistindo da advocacia, abandonando anos e anos de estudo, milhares de reais gastos com mensalidades da faculdade, livros e etc., por acreditar que não tem capacidade para atuar na prática, no dia a dia da advocacia. Muita gente acha que pelo fato de não ter tido a oportunidade de fazer um estágio durante a faculdade, que pelo fato de nunca ter trabalhado na área, não irá conseguir se dar bem em uma instrução processual, não irá conseguir ter sucesso profissional. E como eu não quero que isso aconteça com você, eu resolvi te mostrar concretamente que é possível sim você se sentir completamente preparado para participar de todo tipo de instrução processual. Mesmo que você não tenha qualquer experiência prática, mesmo que esteja no início ou até mesmo prestes a iniciar a sua advocacia.
Como você viu, nessa série de vídeos eu estou dando uma introdução de como a minha experiência prática pode te ajudar. Contudo, para aqueles que querem se tornar realmente ninjas ou verdadeiros experts em instrução probatória, eu criei um programa de treinamento mais intenso e detalhado. Um programa onde eu te ensino passo a passo a parte geral do direito probatório e analiso todas as espécies de provas típicas. E analiso também os IPRs das 10 mais comuns demandas de incidência prática do cotidiano jurídico. Enfim, um programa de treinamento totalmente online, onde eu vou transmitir a você toda a experiência prática que eu pude adquirir ao longo de mais de 18 anos analisando a instrução processual de milhares de processos, fazendo audiências e valorando provas semanalmente. Um treinamento aprofundado, onde você vai visitar comigo, com riquezas de detalhes, todos os pilares do método IPR de produção probatória. Como produzir a prova para vencer a demanda e, com isso, aumentar a chance de ter os seus pedidos acolhidos pelo juiz. Eu vou dar mais detalhes desse programa mais à frente. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Bom, no nosso próximo vídeo, nós vamos continuar analisando estratégias probatórias para uma melhor instrução possível do seu processo. Mas não é só, eu vou te ensinar também que uma dessas estratégias probatórias consiste em se utilizar, conforme o caso, de uma ação probatória autônoma. Essa visão como ferramenta de produção de provas faz parte do método IPR. Essa ação ela tem como objetivo produzir uma prova específica e isso pode ser, na sua prática, muito interessante em diversas situações concretas. Eu quero te mostrar como você pode fazer isso na sua prática jurídica e como isso pode ser um diferencial para você alcançar o sucesso em relação aos seus patrocínios. Eu tenho certeza que o conteúdo desse nosso próximo encontro e as dicas práticas que eu vou te ensinar na aula 3 vão fazer você aumentar em muito as chances de ter o seu pedido acolhido no caso concreto. Então é isso aí, pessoal. Agora role essa página para baixo e me deixe um comentário ou alguma dúvida que você tenha. Me diz o que você está achando do nosso workshop. Quero agradecer mais uma vez por você estar caminhando comigo até aqui e dizer que eu não vejo a hora de te encontrar novamente em nosso próximo vídeo. E não esquece também de entrar lá no nosso canal do Telegram para baixar o material da nossa aula. Para entrar no canal, é só clicar no botão logo abaixo. O material escrito é liberado todo dia às 20 horas.